suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo, economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic, a boa impressão é a que fica. 3028-0009. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde! Hoje é dia 21 de maio de 2019 e este é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado hoje está Cristina Aracaki, pesquisadora do Paradireito e membro do Colegiado da Conscienciologia. Boa tarde, Cristina. Olá, Madalena, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da RCI. Novamente, um prazer grande estar aqui com vocês, falando sobre os conteúdos paradireitológicos, né? Conteúdos do Paradireito. Isso aí. Muito bom, vamos lá. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens, interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Estes conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje: como pensar de modo justo, íntegro e reto. Cristina, explica pra gente o que é a autopensenidade paradireitológica e por que nós devemos exercitá-la. Então, Madalena, acho que é bom a gente começar falando do conceito de pensene, né? Principalmente para alguns ouvintes que eventualmente não sejam muito familiarizados com a terminologia, com os neologismos, né, propostos pela neociência e conscienciologia. Então, o pensene é um acrônimo que justamente é a junção de 3 ideias que, de acordo com a proposta da conscienciologia, é como qualquer pessoa, nós chamamos de consciência, seja essa pessoa aqui, né, nessa dimensão intrafísica, de carne e osso, ou seja, ela se manifestando em uma dimensão mais sutil, numa dimensão extrafísica, se manifesta. Então, o pensene está relacionado com pensamento, com sentimento e com energia. Quando nós nos manifestamos através de pensamentos, sentimentos e ações, pensamentos, sentimentos e energia de modo indissociável. Não é só a conscienciologia que fala isso, hoje, inclusive, a própria neurociência já está alcançando esse conceito, várias outras linhas de conhecimento, mas é importante a condição do neologismo justamente para nos ajudar a pensar de maneira mais ampla, né? Que é pensar de uma maneira multidimensional, e essa é a proposta da conscienciologia. Então, essa autopensenização paradireitológica, ou seja, são os pensenes, pensamentos, sentimentos e padrões de energia ou ações gerados pela própria consciência, pela própria pessoa, né? De acordo com o paradireito, ou seja, de acordo com as leis evolutivas. E, como você tinha colocado lá no início, lendo a própria definição do paradireito e trazendo essa questão para o debate, o que é pensenizar, né, de modo íntegro, justo e reto. Então, a autopensenização paradireitológica, a gente pode começar por aí. Vamos pensar, o que seria uma manifestação justa? Acho que tem um programa inteiro para a gente falar de justiça aqui, né? A gente pode explorar um programa inteiro. Um programa inteiro. Mas
se a gente pensar o que seria uma pensionização justa, uma pensionização equilibrada, uma pensionização que considere e respeite o direito de outros princípios conscienciais, né? Não só, digamos assim, das consciências, das pessoas físicas, dos seres humanos, mas de todos os princípios conscienciais que nós temos condições de conviver nessa dimensão e em outras. Então, eu diria que a base da pensionização justa, no primeiro momento, é justamente a condição do respeito aos direitos alheios, ou aos para-direito alheios, né? Feito disso de uma forma equilibrada, né? De uma forma equânime, né? De uma forma em que você considere aquela máxima da cosmoética que aconteça o melhor para todos. Se a gente for falar de uma pensionização íntegra, né? Avançando no conceito, essa integridade, ela está muito relacionada com uma forma de você viver de acordo com princípios, ou seja, você estabelece princípios, e aqui a gente está falando de princípios evolutivos, de princípios cosmoéticos, e você tem uma conduta bastante coerente com esses princípios. Então, essa integridade, eu vejo que está ligado a isso, né, de você estabelecer algo que seja bom não só para si, mas também para um número cada vez maior de consciências ou princípios conscienciais, e a partir disso, você ser, digamos assim, fiel a esses princípios. Claro que esses princípios eles vão evoluindo, claro que esses princípios eles vão ficando cada vez mais abrangentes, mas essa integridade está muito relacionada à questão da coerência, né, também. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, deve ser aquilo que você faz, né, que remete muito a uma outra proposta de prática, de acordo com a conscienciologia, que é tanto a teática, né, ou seja, 1% de teoria e 99% de prática, como também a condição da verbação, né. Primeiro você faz e depois você fala, né? E a condição da pensenidade reta, da pensionização reta, né? Existem algumas abordagens que a gente pode fazer. Primeiro que, sob o ponto de vista, inclusive, da matemática, a reta é a menor distância entre dois pontos. Então, uma coisa que eu falo que ajuda a entender o que seria essa manifestação reta é um modo de ser, um modo de se conduzir, é um modo de pensar e de sentir mais objetivo, sem dispersão, né? Porque se a gente considerar que essa reta é a menor distância entre os pontos, então a pessoa ela tem mais prioridade, mais objetividade, né? Ela segue aquilo a partir da autodeterminação dela, que ela considera, novamente, o que é melhor para ela e para um maior número de pessoas. E a retidão também, essa manifestação reta, também tem a ver com a condição do caráter, né? Da hombridade, da lisura, novamente, remete àquela coerência com os princípios morais, princípios cosmoéticos, princípios evolutivos, de modo que você possa não prejudicar ninguém, né? Ou seja, que a sua atuação, que você reflita bastante e veja quais são os efeitos da sua manifestação ao seu entorno, para as outras consciências, e você intencionalmente, você dirige a sua intenção, né, com discernimento, para que as suas ações tenham sempre um melhor resultado para o maior número de consciências. Então, eu acho que essa autopensionização paradireitológica começa com respeito aos direitos conscienciais, e a gente tem que falar do autorrespeito também, nós temos que falar se incluir, né, nisso, na autobenignidade, aquela questão de você honrar os seus princípios, né, para isso você precisa refletir sobre eles, e passa por essa priorização, pela autodeterminação, pela condição da inexistência ou cada vez maior de uma ambiguidade na intenção, aquela condição das segundas intenções, entendeu? Então, essa retidão também na manifestação é essa ausência de ambiguidade na sua intencionalidade, né? Aquilo que você está... Transparência, né? Transparência, né? Uma honestidade, vamos assim dizer. A gente pode até evocar lá um brocardo, né? Uma frase do nosso amigo Piano, né? Jurisconsulto Romando Piano, né? Que é a base, um dos princípios do direito, da justiça, não é? Como é que é? Viver honestamente, né? Não lesar a outrem e dar a cada um o que é seu. Você vê, muito lá bom. Já na época dos jurisconsultos romanos, né?
início do século, na Era Comum, né? Já nos primeiros séculos da Era Comum, o piano já estava nos colocando isso. E então, esse dar acho a que cada um. a base, a gente pode até fazer evocação dessas Máximo. diretrizes e aplicar sob o ponto de vista do paradigma consciencial. E quando a gente fala não lesar a outrem sob o ponto de vista do paradigma consciencial, a gente sabe, né, que o pensamento já tem um efeito. Então, por exemplo, Sim. pensar mal de alguém seria um ato que lesaria a outrem. Sim. E quando você diz dar a cada um o que é seu, a gente poderia também, numa adaptação, dar a si mesmo também. É você vivenciar na plenitude aquilo que você é, Sim. né? E você deixar, né? Ou de certa forma não interferir que as pessoas também vivenciem na sua plenitude aquilo que elas são, né? Sim. Então, eu acho que esse conceito de justiça até, e aí fica aqui até uma proposta para que a gente fale da justiça plena enquanto conteúdo para direito lógico, para a gente expandir, né, esse conceito de justiça, que hoje em dia está sendo... Aliás, justiça é um tema já bastante intrigante, que até né? hoje a gente está debatendo, né? Que até hoje nós estamos debatendo, os filósofos já debatiam, Aristóteles já debatia, né, e tudo mais. Até hoje nós estamos debatendo. Mas eu acho que essa condição de viver o que você é na sua plenitude enquanto consciência, né, e permitir sem nenhum tipo de imposição, nenhum tipo de exigência, né? Nenhum tipo de manipulação, que os outros, aí a base do respeito novamente, também vivenciem na sua plenitude aquilo que elas são, acho que é uma base de dar a cada um que é seu, né? Isso, não atrapalhar já é muito bom, né? Já muito ajuda que não atrapalha, não é isso? Bom, a gente está aqui com a presença da Maria Eugênia Luz, Rogério Lopes Oliveira, ótimo ver Cristina aí, parabéns. Ei, Rogério, obrigada. A Maria Eugênia falou que está ligada no conteúdos. Muito bom, Maria Eugênia. A Sônia Maza, toda semana aqui com a gente, boa tarde, estou atenta ao programa. Sônia, tudo bom? O Carlos Menezes entrou já fazendo algumas perguntas aqui, mas eu fiquei devendo a ele semana passada a pergunta sobre a família, né? Então vamos lá, vamos aproveitar. A gente estava falando da família semana passada e acabou passando essa pergunta, eu não vi. Em geral, todas as famílias que conheço têm problemas, separações e grandes traumas. As famílias dos intermissivistas também. Então, é uma prioridade do intermissivista cuidar dos seus primeiro? Olha, Carlos, eu acho assim, cada caso é um caso, mas sob um ponto de vista mais geral, eu vejo que é uma prioridade dos intermissivistas fazer assistência. Então, às vezes, e muitas vezes no ambiente familiar, entendeu? Que essas oportunidades interassistenciais, elas se apresentam de forma até mais ostensiva. O que eu posso falar para você é que, na minha experiência, né, e na minha observação, quanto mais você for, quanto mais a pessoa ela for se liberando, né, através de atos interassistenciais, e aí eu queria voltar à condição do respeito, né, aos direitos e aos paradireitos das consciências, mas quanto mais a pessoa ela se liberar, do seu ponto de vista interassistenciais, dentro do contexto familiar, eu acho que ela vai ficar mais gabaritada também para assistir outras pessoas. Agora, cada caso é um caso, às vezes a assistência maior que você faz é você, por exemplo, sair de casa, né? É um exemplo que a gente pode trazer. Outras vezes não, a assistência maior que você faz é você renunciar a algo num determinado momento e ficar ali cuidando das pessoas, né? Às vezes tem algum cuidado de saúde específico, né? Às vezes a assistência maior que há de ser feita é a pessoa atuar num papel de mediador, né? Dentro do seio familiar, né? Às vezes a assistência maior que a pessoa faz é efetivamente o exercício do perdão, dentro de algumas condições, né, familiares. Então, cada caso é um caso, mas eu vejo que a prioridade do intermissivista é na condição da interassistência lúcida, né, da interassistência tarística, preferencialmente, mas isso não quer dizer que em alguns momentos, dependendo da necessidade do assistido, é necessário fazer a tarefa da consolação, né? Isso aí. Ele pergunta aqui,
Como pensar, então, de modo justo, íntegro e reto? Ela já... Que pergunta complexa, minhas amigas, e ampla. Nossa, Carlos, complexíssima. E fica mais complexo quando você realmente se determina a colocar isso em prática. Então, isso que eu queria chamar a atenção, né, Madalena? Eu acho que a própria conscienciologia e o paradireito traz esse desafio da experimentação, né, de nós colocarmos em prática todas essas ideias de maneiras que a nossa manifestação realmente ela mude, ela se transforme, ela recicle, ela fica melhor. Então, veja, há muito espaço para a gente debater isso, mas a complexidade, o desafio está em colocar em prática, Carlos. Legal, aí ele coloca aqui, tem a ver com ir até as últimas consequências da cosmoética? Tem a ver com ir até as últimas consequências da cosmoética, né? E aí a gente adentra um outro universo também super vasto, que é a condição da atitude, da reflexão, né, das suas manifestações de acordo com a moral cósmica, de acordo com a ética cósmica, que é a cosmoética, mas tem a ver com isso, tem a ver com você fazer primeiro essa reflexão, que é justamente a atitude cosmoética, você vai refletir, você vai pensionizar, você vai fazer realmente uma autoanálise, uma autocrítica de como está a sua manifestação, considerando, né, esse conjunto de princípios e orientações de uma ética moral, de uma ética cósmica, de uma ética mais abrangente. E aí, a partir disso, você vai ajustar o seu modo de pensar e esse modo de interagir, seu ponto de vista emocional, dos seus sentimentos e as suas ações, né? Então, acho que a gente pode fazer uma correlação sim com isso. Muito bom. Agora aqui o Genivaldo Pires falando que tal reflexão sempre é importante nos acompanhar em nossa caminhada, pois, às vezes, talvez o vento sopre em direção contrária à nossa vontade, e a reflexão nos ajuda como orientação. Refletir sempre, né, Genivaldo? E o que a gente observa é que está bem aliado isso que nós estamos trazendo dessa pensionização justa, íntegra e reta, porque sem reflexão fica muito difícil, talvez quase impossível, nós adequarmos cada vez mais as nossas escolhas, né, as nossas concessões, as nossas omissões superavitárias dentro desse fluxo cósmico, né, que está justamente que congrega, né, essa justeza, essa retidão e essa integridade. E também observar que o fluxo cósmico segue seu rumo, né? A gente deve se adaptar. Segue seu rumo. E quanto mais nós estivermos atentos a ele, fica mais, digamos assim, mais fácil, né? Não que a evolução seja fácil, não acho que evoluir é uma coisa fácil, não. Exige esforço. Mas fica, digamos assim, mais fluido, né? A gente entra no fluxo e surfamos essa onda evolutiva aí com os desafios aprendizados, que são excelentes, né? Assim que a gente evolui mesmo. Ó, a Sônia Massa está dizendo aqui que os nossos políticos precisam te assistir, falando sobre como pensar de modo justo, íntegro e reto. Opa, então vamos lá, vamos convidar todo mundo, trazer todo mundo para essa reflexão. Agora, sabe o que é Sônia, né? Sônia. Sabe o que acontece, Sônia? Nós podemos fazer política, não estamos falando aqui de política partidária, né? Nós podemos fazer política nesse sentido, né, de uma atuação em comunidade, né, política vem de polis, né, de cidade, da atuação comunitária, intra e extrafisicamente no nosso dia a dia. E a autopensionização íntegra, justa e reta tem tudo a ver com essa manifestação política enquanto uma manifestação comunitária sob o ponto de vista multidimensional, né? Muito bom. Estou aqui com várias perguntas, mas a gente guarda para depois de intervalo. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde, e estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena e Cristina Aracaki, sobre o tema Como pensar de modo justo, íntegro e reto. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito.
More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Agora na RCI, Minuto Saúde, com o Dr. Eduardo Martins, cardiologista. Minuto Saúde, oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Olá, ouvintes da RCI. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre saúde, mais especificamente sobre o porquê de se ter saúde. Muitos pacientes parecem não compreender corretamente esta questão e, por isso, vamos aprofundar um pouco mais este assunto. A saúde não é um fim em si. Ninguém vive para ter saúde. É o contrário. Tem-se saúde para viver. Então, cair na noia de só malhar, fazer exercício e falar o dia inteiro de arroz integral não dá. Estes são os ortoréticos, ou as vítimas da ortorexia, neurose ou compulsão só por esse assunto. Nós até já falamos disso aqui no Minuto Saúde. Muito bem, a saúde se resume numa expressão, o bem-estar. Bem-estar é poder fazer o que se quer, sem limitações. É ter o corpo, a mente, o espírito, e vamos dar o nome que a gente quiser aqui. Pode ser espírito, alma, consciência, self, enfim. Corpo, mente, espírito, as emoções, as energias, todos alinhados e equilibrados. Assim, podemos falar até em saúde intelectual, saúde cognitiva, por exemplo, que seria o fato de você conseguir usar os seus atributos mentais sem limitações. Além disso, é preciso esclarecer que saúde não é prazer. Ter prazer é outra coisa. O bem-estar exige vivenciar o prazer em doses. Quem busca somente prazer nas coisas torna-se doente, pois acaba vítima da serotonina, o hormônio do prazer. Isto ocorre com drogas, cigarro, álcool, comida, etc. Prazer é bioquímica pura. Bem-estar é usar a bioquímica a seu favor, e não contra. E para fechar a ideia de hoje, vamos entender que saúde se mede ou se avalia em anos, e não em meses ou dias. Comeu uma salada ontem e achou que fez um golaço? Está indo na academia há 3 meses? Legal! Como dizia Lao Tse, uma longa caminhada começa com um pequeno passo. E a saúde é uma longa jornada. Exige esforço, esforço e muito esforço. Prazer é fácil, bioquímico e causa dependência. Por isso, precisamos de doses certas. E o bem-estar é o saldo entre o esforço para se ter maior saúde, associado ao equilíbrio nas doses corretas de prazer. Quer ter bem-estar? Faça força com exercícios físicos e alimentação saudável e dose sua busca excessiva por prazer. Então é isso. Da próxima vez que você pensar em saúde, lembre-se de no mínimo 2 anos de cuidados contínuos, exercícios, academia, alimentação saudável e foco nas demandas pessoais. O resto é ilusão. Quando disserem para você que para ter saúde é preciso fazer o que se gosta, muito cuidado. Se depender da nossa vontade, ninguém põe o pé numa academia, nem levanta o quadril do sofá. Vontade engana, e muito. É preciso fazer o que é preciso fazer. É isso aí. Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower.
Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Oi, estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e hoje estou aqui com a Cristina Aracaki. Cristina, tá cheio de gente aqui no Facebook, vamos lá. O Carlos falando, no tema de hoje, as 2 primeiras palavras, como pensar, essa proposição já é muito complicada em um mundo em que não se pensa. Somente queremos entretenimento. Concorda ou sem corda? Nossa, concorda, mas uma corda que ajude a pensar, né? Não uma corda que usada para... A gente tem que dar um jeito de estimular esse povo. Não, né? Você está certíssimo, Carlos. Eu acho que essa proposta, essa propositura, né? Que a conscienciologia sempre nos convida, nos provoca, nos instiga de pensar, de refletir em um mundo atual, né, com tantos estímulos, com tantos atividades, né, que podem nos causar desvios, com tantos desvios, né? O entretenimento, ele é saudável, o lazer é saudável, Sim. Né? A questão é o equilíbrio nisso tudo, porque até você pode usar atividades de entretenimento, como por exemplo o cinema, para você fazer profundas reflexões, né? Então existem já uma análise, tudo que você pode fazer, aliás, todas as suas experiências, Sim. você pode aproveitar para você refletir a respeito delas, né? A vida então, como um laboratório. A vida né? é um grande laboratório. Então, esse bom hábito, né, de estar refletindo, de estar pensando, né, é algo que precisa ser realmente cultivado. Eu concordo com você. E aqui o Roberto Almeida mandando parabéns. Ei, Roberto, obrigada. Rogério Lopes, nossos valores pessoais podem trazer conceitos de justiça diferente do fluxo cosmos? Do fluxo do cosmos? Como identificar esse conflito? Pode sim, Rogério. Eu gosto de dar um exemplo, porque no início do princípio do começo, pelo menos quando a gente começa a estudar, né, a história, e nós vimos a história da evolução dessa sociedade humana nesse planeta, né? Lembrando que o que a conscienciologia traz como hipótese é de que nós, consciências, não somos originários desse planeta, né? Mas, enfim, isso também eu acho que fica também uma proposta aí para uma outra discussão, para um outro programa. Mas, olha, vou dar um exemplo. No início, a condição de justiça, ela estava muito relacionada à condição de vingança. Sim. Então, se a pessoa, ela tem como valor, né, ela tem como algo importante a condição do revídio, se ela entende a justiça como algo relacionado à vingança, eu sofri algo, eu tive um dano, então eu preciso, a pessoa que me causou esse dano também precisa sofrer um dano equivalente, né? Vamos lembrar lá, né, Madalena, da lei de Talião. Você está falando aqui, eu estou lembrando, a guerra era um valor, a guerra em si. A guerra em si o aparato militar, todo o instrumento bélico, aquilo tudo era muito valorizado, né? E isso está justamente indo de encontro, não ao encontro, está indo de encontro, ou seja, sendo contrário a esse pensamento, esse conceito de vingança, né, na condição de justiça. E no nosso dia a dia, a gente faz muito isso. Eu costumo, às vezes, observar, e veja, gente, eu estou me colocando aqui como cobaia também, né? Sabe aquelas vezes que a gente fala assim, mas é bom para o fulano ou para fulano aprender, deixa ela passar por isso, é bom. Então, às vezes, por trás desse comentário, por trás desse pensamento, tem algo. Ela fez algo errado, ela está precisando aprender algo. Bem feito, né? Eu disse para ela. Então, você veja como que essa condição da vingança, de certa forma, né, da retribuição no sentido, né, de que da justiça retributiva, né, você fez algo, então você vai ser punido por algo, está muito presente ainda na nossa manifestação, provavelmente fruto, né, das nossas vivências em outras vidas. Então, os nossos valores podem sim. Por isso que quando a gente fala de paradireito, quando nós estamos falando de autopensionização paradireitológica, os valores, ou seja, a base axiológica, ela é fundamental. Então, o primeiro movimento é nós fazermos uma análise, uma revisão, até certo ponto, uma atualização de nossos valores, né?
para que fique mais condizente com as propostas do curso intermissivo, fique mais condizente com as propostas da interassistencialidade cosmoética, fique mais próximo e mais coerente da proposta da pensenização justa, íntegra e reta, de acordo com o paradigma consciencial. E é bom esse treino de reconhecer os nossos valores e os valores dos outros também, né? Que valores orientam as nossas condutas e as condutas das outras pessoas, ou pelo menos que parece orientar, né? Exatamente. E muitos dos conflitos, acho que ele perguntou algo de conflito, Como né? identificar o conflito entre o nosso conceito de justiça e o fluxo cósmico? Olha, eu penso que uma maneira de nós identificarmos esse conflito pode ser pelos resultados. Pode ser pelos resultados daquilo que você está propondo a fazer ou daquilo que você está fazendo, né? Então, quando a gente diz, né, também a gente traz essa hipótese novamente, não acredite em nada, né, Madalena? Tenham todas as suas experiências pessoais. Mas quando a gente coloca que há uma convergência com o fluxo cósmico, mesmo com desafios, mesmo com dificuldades, intimamente a pessoa ela está motivada, intimamente a pessoa está num nível de mais tranquilidade. Então, eu acho que são dois fatores, pensando aqui. Eu acho que pelos resultados, ou seja, se mesmo com as dificuldades, você está alcançando os resultados que você está querendo, que você está pretendendo, né? E também pelo seu estado íntimo, pelo seu estado intraconsciencial, entendeu? Então, sabe aquela velha história? Chega à noite, deita a cabeça no travesseiro, tá com a consciência tranquila? Entendeu? Consegue dormir bem? Né? Porque intimamente a gente sabe, né, Madalena? Intimamente a gente tem condições de saber se nós estamos sendo coerentes com aquilo que é melhor para todo mundo. No íntimo, se nós, aquela proposta do caso, se nós pararmos um pouquinho, pensarmos, aquietarmos a nossa mente e realmente fizermos, né, um encontro mais profundo com nosso micro-universo, nossa intimidade, a gente tem condições de saber se nós estamos em um nível mais conflitivo ou menos conflitivo com aquilo que seja melhor para um número maior de consciências. Tem uma outra técnica que também ajuda, que informa bem, que é a contabilidade, né? O inventário. Então, tá mais positivo ou mais negativo, né? Como você me falou uma vez, tá mais de 50% ou tá menos de 50%? Tá 51%, tá 49%, né? E se tiver 49%, é bom pensar. É bom pensar e mudar, hein? É bom pensar e mudar, né? O Genivaldo colocou aqui, como já dizia Albert Einstein, agora vamos evocar Einstein também. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E a reflexão constante nos ajuda a evoluir e entender melhor as questões tão complexas como as que estão aqui sendo tratadas. E o Paradireito nos ajuda muito a fazer essa elasticidade da nossa mente, principalmente do nosso mental soma, né, que é o corpo do discernimento. Então... E aí gosto muito de pensar que para entender o mundo que nos rodeia, o primeiro passo seria o autoconhecimento. Perfeito, Concordo. Genivaldo, é isso mesmo. Essa é a proposta também da conscienciologia, né? O estudo da consciência começa com o estudo de você mesmo. Sim, pois ao perceber a si, contribuímos para um entendimento ainda maior daqueles que nos cercam. Concordo, eu acho que o primeiro cuidado é o autocuidado, né? Aí o Rogério coloca a pergunta novamente, nós já respondemos, né? A Neuci Rodrigues Chaves entrou, e aí o Carlos Menezes voltou. O rosto da professora Cristina Aracaque está encoberto pelo suporte do microfone. Eita, vamos ver então. Vamos mudar aqui. Vamos aproveitar o intervalo para melhorar. Rogério agradecendo. Mauro Mendes, boa tarde, grande abraço para vocês. Então tá, agora já cobri aqui todos os comentários. Agora esse aqui é isso? É esse aqui. Esse aqui. Agora vamos ler a pensata do professor Valdo Vieira no Léxico de Ortopensata, na página 1217, item Paradireitologia. O ponto mais alto da paradireitologia é estabelecer a parajurisprudência pessoal dos autopensenes cosmoéticos, a ser aplicada ao Código Pessoal de Cosmoética, CPC. Então, Cristina, o que é o CPC, o autopensene cosmoético, a parajurisprudência pessoal? Bom, então vamos lá. O autopensene cosmoético é isso que a gente está falando agora, né? Dos nossos pensamentos, das nossas manifestações emocionais, a qualificação dos nossos sentimentos, né? E das nossas atitudes
de acordo com a cosmoética, de acordo com o fluxo cósmico, de acordo com as leis do paradireito, né? A gente pode falar que são também ortopensenes, né? Os pensenes mais ordenados, mais retos, mais homeostáticos, mais retilíneos, mais prioritários, mais evolutivos, né? E aí, quando a gente está falando do Código Pessoal de Cosmoética, é interessante porque o Código Pessoal de Cosmoética, ele é um modo de vida, eu costumo falar assim, o Código Pessoal de Cosmoética é mais do que uma técnica, é mais do que um instrumento, né? É mais do que uma ferramenta. O Código Pessoal de Cosmoética é um modo de vida em que, sob o ponto de vista prático, né, a concretude do Código Pessoal de Cosmoética é um contrato, é um documento que você faz para você mesmo, né, que você redige, você elabora a partir dessas reflexões, que nós estamos até cada vez mais reforçando a importância delas, que você redige, que você escreve com princípios, com autonormas orientativas da sua manifestação. E a ideia é que você coloque o desafio da sua manifestação estar cada vez mais próxima da cosmoética, estar cada vez mais próxima dessa pensenização justa, íntegra e reta na sua plenitude, que dentro da proposta da conscienciologia isso é alcançada com o Homo sapiens sereníssimos, né? Nosso modelo evolutivo. Modelo de referência para que nós possamos ter algum parâmetro, pelo menos por hipótese, né, considerar um parâmetro de como seria uma pensenização mais justa, íntegra e reta. Então, o Código Pessoal de Cosmoética é isso, você coloca num papel aquilo que você pode fazer, né, e você deve fazer, inclusive, sem nenhum prurido com a questão do dever, né, você deve fazer, porque isso é o exercício do para-dever, de modo que você seja uma pessoa melhor nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, emoções e nas suas atitudes. E aí, com isso, você vai estabelecendo o que a gente chama de uma parajurisprudência pessoal. Né, Madalena? Você quer falar um pouquinho o que é a jurisprudência? Então, a jurisprudência é uma repetição de decisões nos casos concretos, né? Feita pelos julgadores. Então, considerando que nós somos, o tempo todo, julgamos os nossos próprios atos, os atos dos outros, nós também temos a nossa jurisprudência e para-jurisprudência, né? Multiexistencial, multidimensional. Então, vale a pena a gente catalogar, né, as nossas melhores decisões, formar aí o nosso acervo, a nossa decidoteca. Autodecidoteca, né? Isso é bom, porque é justamente em um momento, como o Rogério falou lá, né, de conflito, que a gente o CPC ele é extremamente útil, seja na questão da prevenção já do conflito, né? Porque diante de um dilema ou diante de uma situação em que até normalmente você tende a se manifestar de um modo menos cosmoético, o Código Pessoal de Cosmoética vai te ajudar a tomar uma decisão. Então, esse acervo para jurisprudencial nos ajuda nas nossas futuras decisões também, né, Madalena? Sim. Servem de base para as nossas futuras decisões, de modo que as nossas escolhas, as nossas decisões sejam mais cosmoéticas, né? E aí fica a proposta, Madalena, para a gente começar, você aí trazer o tema do Código Pessoal de Cosmoética para a gente debater aqui no programa. A Eugênia está aqui lembrando que vamos ter CPC no dia 21 a 23 de junho, módulo 1, e 23 a 25 de agosto, módulo 2. É isso mesmo. Então vai ter um curso, né, uma atividade parapedagógica chamada Teoria e Prática do Código Pessoal de Cosmoética, em que nós conversamos, damos técnicas, né, e ajudamos a pessoa a elaborar e implementar o seu Código Pessoal de Cosmoética. Vai ser aqui em Foz do Iguaçu. Legal, a Diana Viveiros está aqui dando os parabéns e a Nilza Gladys também presente. Bom, Diana e Nilza, obrigada pela participação de vocês. Aguardamos não só perguntas, mas também contribuições, né, Madalena? Sim, claro. Eu tenho aqui ainda coisas para falar, mas vamos deixar para o próximo bloco. Esse é o programa Conteúdos do Para-Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena e Cristina Aracaki, sobre o tema Como Pensar de Modo Justo, Íntegro e Reto. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para-Direito.
A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 12h43. A Copel foi considerada a melhor distribuidora do Brasil em gestão empresarial pelo Prêmio Aprade. Fomos pioneiros na assinatura do Pacto Global da ONU e nosso programa de integridade busca sempre a excelência nas atividades na construção de um ambiente ético e transparente. Por isso, temos orgulho em dizer que fazemos a melhor gestão para atender você sempre melhor. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Mabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito. Hoje é o 11º programa. Muito bom! Ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e ao meu lado Cristina Aracaki. Pessoal, vamos pedir aqui para vocês mandarem a cidade de onde vocês estão, o estado, tá? Vamos saber aí até onde estamos indo. E o programa hoje fala sobre como pensar de modo justo, íntegro e reto. Cristina, e o emocional? Como que a gente usa a favor da nossa evolução? Acho que a parte emocional nos ajuda, Madalena, justamente nós criarmos conexões positivas, né? Uhum. Eu vejo assim com alguma preocupação quando há propostas ou iniciativas no sentido da sublimação da emoção, da repressão da emoção. A emoção é uma manifestação nossa ainda, né? Enquanto consciências, enquanto seres humanos também. Sim. Segundo a proposta da Conscienciologia, nós inclusive temos um veículo, um corpo específico, né, que está mais voltado para as questões emocionais, que é chamado do psicossoma, né? Que é o que faz a gente ressomar. Que é justamente o nosso, digamos assim, a nossa forma, né? Sob o ponto de vista aqui da ressoma, né? Do renascimento. Então, sob o ponto de vista emocional, eu vejo que essa pensinização justa, íntegra e reta, ela vai justamente fazendo com que as nossas emoções, elas fiquem mais refinadas, elas fiquem mais amplas, elas fiquem mais abrangentes, né? Que a gente saia de uma emocionalidade egocêntrica, egoística, do nosso umbigo, e a gente passe cada vez mais a expressar e a manifestar a nossa manifestação emocional de modo, não vou falar imparcial, mas de modo abrangente, né?
existe um conceito também bastante complexo e que depende bastante de mais experiências até para a gente aprofundar, que é justamente da transafetividade, né? Que é quando nós já transcendemos a condição de uma afetividade somente sob o ponto de vista físico, uma afetividade somente sob, né, o ponto de vista daqueles que nos são caros, daqueles que concordam com a gente, né? Mas a afetividade é a base da transafetividade. Então, essa autopensenização paradireitológica, esse modo de ser, de pensar de forma mais universalista, mais equilibrado, mais equânime, mais respeitoso, né, vai fazendo com que também as nossas emoções, elas caminhem para esse viés, né, de qualificação. E aí, por exemplo, novamente, né, nós somos mais compreensivos, né? Nós vamos desenvolvendo cada vez mais uma paciência, nós vamos exigindo menos, né? Porque você vê, sob o ponto de vista biológico, desse corpo físico aqui, que a gente já utilizou durante várias vidas, também pelas hipóteses da conscienciologia, né? Os sistemas límbicos, falando sob o ponto de vista do cérebro, foram os primeiros a serem criados, né? E ali não tinha tanta emoção, era mais uma emoção de sobrevivência. A partir do momento em que a biologia foi evoluindo e surgiu ali a condição dos mamíferos, então você já tem um sistema, inclusive cerebral, que permite, por exemplo, a condição do amor, do cuidado, não é isso? Que a gente observa muito isso nos mamíferos. E agora, com o nosso córtex pré-frontal, dentro desse corpo físico aqui, nós podemos usar do nosso discernimento, né, do nosso senso de racionalidade, para nós compreendermos as nossas emoções, não reprimir as nossas emoções. E, a partir disso, transformar essas emoções, esses sentimentos, de modo que eles sejam menos egóicos, né? Que digam respeito mais àquilo que a gente gosta, né? mais qualificados. Um grande exercício, Helena, um grande desafio, né? Para chegar na transafetividade tem que treinar bastante, né? Para chegar na transafetividade, para chegar na megafraternidade, tem que treinar bastante. Mas eu vejo assim, podem ocorrer micromomentos ou momentos, né, na nossa manifestação, até diária, que a gente tenha isso. Então, voltando lá ao assunto do pensar, se nós pararmos, né, e dedicarmos, por exemplo, 5 horas de um dia nosso, só para pensar sobre esse conceito de transafetividade, de megafraternidade, usando aquela técnica proposta, né, da autorreflexão de 5 horas, eu vejo que nós podemos ter, assim, experiências bem interessantes, né, e ter esse cuidado, esse respeito, essa valorização para todos os princípios conscienciais, né, desde a grama, né, até modelos evolutivos, como, por exemplo, o serenão. O paradireito ajuda muito a fazer essa ponte, né? Essa ponte transafetiva, né? De nós para da consciência e entre as dimensões. Eu digo que o paradireito ajuda a fazer a ponte, por exemplo, de comunexes mais baratosféricas, né, ou de comunidades mais baratosféricas para comunidades mais evoluídas, né, justamente em função desse respeito, né, justamente em função dessa autopensenização paradireitológica. Registro aqui a presença da Mônica Primo. Pessoal, se puderem mandar a cidade de onde vocês estão falando. Pessoal, manda para a gente poder anunciar, olha que né, a gente sabe, por exemplo, Rogério São Paulo, né, Eugênia Foz do Iguaçu, para a gente ter uma ideia de quem que está nos assistindo. O Carlos está falando aqui, didática, clara e direto ao ponto. Parabéns, professora Cristina. Obrigada, Carlos, muito obrigada. Cris, você falou aí da reflexão de 5 horas, isso me remeteu a uma experiência que eu tive na dinâmica da paradireitologia. Gostaria que você também falasse dos exercícios da dinâmica, que foi difícil lidar com essas extrapolações, porque eu percebi como a gente está condicionado, né? Ou pelo menos como eu me senti condicionada. Então, pensar essa mega fraternidade, transafetividade também tem a ver com melhorar esse condicionamento ou quebrar a rigidez, não é isso?
Acho que descondicionar, talvez. Descondicionar, Não, melhorar o condicionamento é tipo uma musculação. Isso. Lembrei de uma musculação aqui, de um treino. Mas descondicionar, né? Ampliar a forma. Né? E também eu vejo assim, fazer uma estrutura, um modo de pensionizar diferente. Quando a gente se propõe a agir, a pensar e a sentir, né? E efetivamente interagir de modo multidimensional, né? Nossa, isso eu acho que é um grande descondicionamento dessa dimensão mais densa, mais intrafísica aqui, e tudo fica muito diferente. Então, essa proposta do pensar multidimensional, de considerar que aquilo que a gente pensa tem efeitos, independente da gente falar, independente da gente agir, mas tem efeitos, né? Nas demais dimensões e sobre as demais consciências, eu acho que isso já muda bastante e é um grande convite para nós irmos cada vez mais qualificarmos e refinarmos a nossa atuação de acordo com essa ética cósmica, né, que é a cosmoética. Legal, o pessoal aqui está respondendo. A Mônica Primo está em Fortaleza. Ei, pessoal de Fortaleza. O Carlos Menezes em Brasília. E aí, Carlos. E o Rogério em São Paulo. Obrigada, pessoal. Então, fala um pouquinho, a gente sempre no final do programa convida o pessoal para a dinâmica da paradireitologia, mas aí fala um pouquinho sobre como funcionam esses exercícios. Então, a dinâmica parapsíquica aplicada para a direitologia, paz e para cosmopolitismo é uma atividade semanal que ocorre no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que fica aqui em Foz do Iguaçu. Para quem está nos ouvindo e ainda não sabe, gente, o CAEC, ele é aberto ao público, para visitação pública e gratuita. E eu já vi que muita gente na cidade não sabe, né? Então, nós estamos lá prontos e preparados para recebê-los no CAEC. Vocês podem, enfim, procurar aí na recepção, que vocês serão orientados para conhecer nossas instalações lá. Nós temos uma grande, chamamos holoteca, né, uma grande coleção de artefatos de saber, também pode ser utilizado pelo público de maneira gratuita. Mas, enfim, então essa atividade dinâmica parapsíquica aplicada ao paradireito, à paz e ao paracosmopolitismo é uma atividade semanal, que ocorre todas as quintas-feiras no CAEC, de 9 às 11h30 da manhã, e o objetivo dessa atividade, o objetivo principal, é nos treinar para que nós sejamos assistentes mais lúcidos, ou seja, que a gente qualifique a nossa interassistencialidade, sempre sob o viés do paradigma consciencial, considerando a multidimensionalidade, as bioenergias, né, os nossos diversos veículos de manifestação, a cosmoética. E como que nós vamos nos tornar assistentes mais lúcidos, né, sob o ponto de vista do paradigma consciencial? Atuando com o nosso autoparapsiquismo também lúcido, com o nosso autoparapsiquismo discernido. Então, a dinâmica se propõe a isso, trazer uma oportunidade, ser um grande laboratório, digamos assim, que as pessoas atuem em conjunto, em que elas, a partir do exercício do autoparapsiquismo lúcido, têm esse propósito de serem assistentes mais conscientes, né, e mais abrangentes. E na dinâmica específica do paradireito, da paz e do paracosmopolitismo, nós atuamos com 3 técnicas, basicamente técnicas que vão trabalhar com as energias conscienciais, né, com as parapercepções, ou seja, aquelas percepções que estão além dos sentidos físicos, e as técnicas são: a primeira é a técnica da megatraforologia multidimensional. O que é o trafora? É o traço força, é a qualidade, é aquela aptidão que a pessoa já tem bem constituída dentro dela. E a megatraforologia é justamente aqueles atributos ou atributo, aquela qualidade maior, mega, né, mais consolidada na manifestação da pessoa, e que ela usa isso justamente para o bem-estar dela e para ajudar mais pessoas. Então, nessa técnica da megatraforologia, nós, através das manifestações parapsíquicas, nós identificamos trafores, né, entre os participantes. Nós identificamos esses traços, forças, essas qualidades. É muito interessante, a gente troca ideia, né? Estamos, inclusive, incrementando essa técnica. Fazemos a técnica da reconciliação universal, ou da reconciliação policármica, que é justamente esse movimento em que se trabalha com
perdão, com as recomposições, as reconciliações em si, né, dentro do contexto do ego, grupo e polikarma. Talvez a gente não tenha tempo de, assim, entrar em detalhes, mas o objetivo é justamente que a própria pessoa, cada vez mais, entre em modos de ser mais conciliatórios, reconciliatórios e contribua para que também outros grupos, outras consciências se reconciliem, né? Isso tem tudo a ver com para-direito. E a técnica do Pax Duto, que é justamente uma técnica em que, além de se ter oportunidades para que a pessoa possa sair fora do corpo de maneira lúcida, aplicando alguma técnica projetiva, nós criamos um grande corredor energético em que há um fomento cada vez crescente, maior das ideias, ou a gente pode chamar do holopensene de paz, né? De imperturbabilidade, de anticonflitividade, e a partir também dos experimentos que os participantes fazem ali, passando, né, por esse corredor de energia, a ideia é que surjam, as pessoas tenham insights, que elas tenham condições de fazer uma autoavaliação do seu próprio nível, né, de inconflitividade, de pacificação e de harmonia, e também possam contribuir com as suas energias, com os seus pensenes, com os seus autopensenes, para incrementar, né, essas ideias de paz, de anticonflitividade e de autoimperturbabilidade. Bacana. Aqui é a Sônia Maza falando que vem de Niterói, o Joldemar Correia acabou de entrar. Eu estou participando da dinâmica há 1 ano, né? E me impactou bastante na primeira vez que eu participei essa prevalência assim do conflito sendo resolvido, né? Das questões sendo debatidas, encaminhadas e tratadas. Foi bem bacana, eu gostei muito e tô até hoje lá, né? Bom, a gente tem alguns relatos também nesse sentido, mas vamos lembrar, né, Madalena? Não acredite em nada. Pois é. Participem da dinâmica, estão todos convidados, não tem pré-requisito, tá? E tenham as suas experiências pessoais. A ideia é partirmos para a experimentação pessoal. Cristina, já temos que marcar a próxima, porque ficaram as perguntas aqui. Mas que me surgiram. Vou voltar com prazer quando for convidado. No decorrer aqui foram surgindo, mas tudo bem. A gente já está encaminhando para o final. Você quer falar mais alguma coisa? Olha, pessoal, eu queria muito agradecer a participação de vocês aí, dos ouvintes, né, da RCI, e agradecer também você, Madalena, e parabenizá-la pela sustentabilidade sua e da professora Marilza Andrade, né? A Marilza está lá em Santa Catarina hoje agora. Ela está na Santa Catarina, na sustentabilidade da manutenção do programa, e dizer que, sob o ponto de vista evolutivo, dentro pelo menos da minha experiência, eu vejo que o para-direito é uma prioridade a nível de estudo, de reflexão e de prática. Então fica o convite aí para todos vocês que estão nos ouvindo a estudarem, refletirem e principalmente exercitarem o para-direito. E para quem quiser um curso de imersão, a gente vai ter agora o Teáticas da Mega Fraternidade. São 3 dias, né, que a gente passa reunido, fazendo esses exercícios energéticos, não é isso? O curso Teoria e Prática da Mega Fraternidade, ele tem como proposta reflexões e também experimentações para que o participante possa auferir, qualificar, manifestar, né, a sua mega fraternidade, ou seja, esse senso de fraternismo maior, mais amplo, né, mais abrangente. E ele ocorre a partir de sexta-feira à noite e vai até domingo à tarde. Não sei se você pode dar algum telefone aí para a pessoa que quiser entrar em contato. Isso, a Juriscon, o telefone da Juriscon, 45 99 111 6263 pelo WhatsApp. E é bacana, são 3 dias de muitas práticas energéticas e debates, né, reflexões, aprofundamentos. Recomendo. Estaremos lá. Então, fica aí o convite a todos vocês. Será ótimo ter vocês para debaterem, vivenciarem, experimentarem conosco. E chegamos ao final do programa Conteúdos do Para-Direito dessa terça-feira, 21 de maio de 2019. Agora são 15 horas em ponto. Agradeço a presença da minha compassageira Cristina Aracaki. Eu que agradeço o convite, foi super bom. Estou gostando bastante de participar, sempre que eu for convidada, virei. Agradecemos também ao Christian, né, que nos dá todo o suporte. Sim, Christian, que nos dá todo o suporte aqui, essa super equipe técnica. Sem eles, não estaríamos fazendo o trabalho de
de assistência, né, que a gente está se propondo a fazer. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI, e se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Para Direito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá! Jornalismo, opinião, futebol, entrevista, participação, você encontra aqui.